Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui para falar de uma linguagem que eu adoro. E sabe qual é? É a linguagem gráfica dos nossos bebês. Vocês já ouviram falar disso? Não? Então eu explico com o maior prazer. Os nossos pequenos, né? Eles têm várias formas de se comunicar, de se expressar com o mundo. Alguns falam, balbuciam, choram, gritam, se jogam no chão, têm ataques de birra, né? Ficam puxando a gente, pedem um colinho. Mas muitos bebês nessa faixa etária gostam muito de usar uma ferramenta que é o grafismo, né? E nessa faixa etária, ela é caracterizada como uma descarga motora, né? Porque o movimento ele vem sem a intenção de gerar qualquer desenho. Ele vem na intenção de uma descarga de emoções, uma descarga de movimentos, né? Então, é muito rico você acompanhar, né? Como eles chegam para você em fevereiro e como é o grafismo deles em dezembro, porque a descarga motora ela vai se aprimorando de tal forma, de tal maneira, né, que quando você faz a evolução desses traçados gráficos deles, você consegue perceber que começam a surgir inúmeros traçados diferentes. Muitos ganham significados lá na frente. Então, um risco passa a ser um carro, um círculo passa a ser um sol, passa a ser uma bola. A criança passa lá no finalzinho do ano a nomear aquilo que ela registrou, aquilo que ela desenhou, né? Então a descarga motora passa, né, aos pouquinhos a se organizar de uma tal maneira que ela chega no finalzinho do ano trazendo pra gente grandes conteúdos, grandes significados. Então é muito importante, papais, mamães, né, que estão aí do outro lado, que vocês explorem muito essa ferramenta na casa de vocês. Como, Verusca? Vocês podem usar giz de cera, vocês podem usar giz de quadro, vocês podem usar pincéis de beterraba, dá super certo. Sabe aquele pó de café, aquela borra de café que você não pode usar, que você não usa mais? Você pode pegar um pouquinho, colocar numa tampinha e colocar o dedinho do seu filho lá dentro e deixar ele traçar, desenhar ali o palitinho da beterraba, fazer mais grossinho, né? Deixar molhadinho e pintar numa folha, num ladrilho, em algum lugar. E usar também não só o plano horizontal, como também usar o plano vertical, porque isso trabalha não só a motricidade fina, o movimento de pinça dele, mas também trabalha a motricidade ampla, né? Porque é na motricidade ampla que ele inicia os primeiros traçados gráficos deles. Por isso que os bebês, quando são apresentados os materiais para eles, tem que ser tudo muito grande. Uma folha de papel pardo, uma folha de papel 40 quilos. A menor folha é uma folha de A3, porque é importante que ele tenha espaço para expandir esse movimento e expandir esse registro gráfico, né? E aí você vai falar, mas o que oferecer para ele primeiro? Vocês vão oferecer inúmeros materiais. E eles vão dizer para vocês qual que eles se identificam mais, né? O ideal é que antes de oferecer um pincel ou um giz, o ideal é que as mãos sejam usadas, colocar a mão na tinta, pintar com o dedinho, né? Colocar a mãozinha numa borra de café, segurar a pontinha, né, do pincelzinho de beterraba e pintar, né? Usar até pincel de gelo. Sabia que tem pincel de gelo? Se para ele não se molhar, né? Você pode colocar num saquinho um gelo, pingar umas gotinhas de anilina comestível num papel bem grande, né? E deixar ele se divertir desenhando, traçando, porque ele vai ver que a ação dele corresponde a uma ação
e que a ação dele corresponde a um desenho, algo gráfico vai estar registrado ali. E ele vai olhar para você assim, tipo, criei alguma coisa, tem alguma coisa aqui. E como é bacana eles poderem observar a criação deles e compartilhar conosco aquilo que eles criaram. Como é legal, como é interessante, né? Eles mostrarem não somente para nós, mas para quem está ao nosso redor. Então, utilizem muito essa ferramenta, porque a ferramenta do desenho ajuda a organizar o pensamento, ajuda a focar, ajuda nessa questão da organização espacial, porque você precisa se alinhar, você precisa sentar, mas você também pode deitar para desenhar, você também pode ficar em pé para desenhar. A regra, quem vai ditar, são vocês ou eles, depende de quem estiver no comando, né? Em vários momentos em sala de aula, a gente faz a direção. Hoje nós vamos desenhar sentados, hoje nós vamos desenhar deitados, hoje nós vamos desenhar em pé, hoje nós vamos desenhar de olhos fechados. Para eles, os olhos fechados é mais difícil um pouquinho, porque gera essa questão da segurança, né? Eles precisam estar seguros para que isso possa acontecer. E isso acontece mais lá na frente um pouquinho. Mas a dica que eu deixo para vocês aqui é desenhe muito com os seus filhos e observe, né, os traçados mais leves, mais firmes, né? Os traçados em maior quantidade, em menor quantidade, porque o desenho é uma linha que sai para passear. E quando a gente observa no final o passeio que essa linha fez, a gente fica encantado. Então, um grande beijo. Observe a linha que sai para passear da mão dos seus bebês e depois me conta aqui nos comentários ou lá, tá? No particular. Um grande beijo, gente. Tchau.